Salmo 89, versículo de número 20 em diante, a palavra de Deus diz assim: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Eu vou repetir. Achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Versículo de número 21. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, e nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e meu nome será exaltado o seu poder. Diga amém. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos este momento em tuas mãos, e que o Senhor abençoe a nossa vida através da sua palavra. Por isso, nós oramos pedindo que o Senhor venha trazer revelação, entendimento, ó Deus, e compreensão, fazendo com que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Queridos, o título que eu dei para essa mensagem chama-se O Coração de um Ungido. Bota a mão assim no seu coração e diga assim: o meu coração é ungido. Você pode repetir com mais autoridade: o meu coração é ungido. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus achou Davi e o ungiu. O versículo de número 20 diz que Deus achou Davi e o ungiu. Se nós pararmos para observar, Deus está à procura de homens e mulheres que Ele possa ungir. Deus está à procura de homens e mulheres que Ele possa ungir. Será que Deus pode encontrar aqui algum homem e alguma mulher que Ele pode ungir? Você pode dizer aleluia? Davi era foi um homem chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Deus encontra em Davi, como um homem segundo o seu coração, alguém que ele poderia ser ungido. Nós, hoje, vamos fazer um ato profético onde vamos ungir você por dentro. Um dos grandes segredos de Davi ter sido um homem ungido do lado de fora é que ele era ungido do lado de dentro. O coração de Davi era um coração ungido. Muito obrigado, viu, minha filha? Libera aí o som aqui para minha tecladista aqui, por favor. O coração de Davi, ele era um coração ungido, e nós precisamos, se nós queremos manifestar a unção de Deus para algumas situações que nós experimentamos do lado de fora, para algumas lutas, para algumas batalhas do lado de fora, nós vamos precisar de ser ungidos do lado de dentro. Pastor, como é que é o coração de um homem que está ungido? Como é que é o coração de um homem que tem essa unção do lado de dentro? Vamos avaliar aqui esse texto. O versículo de número 20 diz: achei a Davi meu servo. Achei a Davi meu servo. Todo homem que tem um coração ungido, ele tem um coração de servo. Todo homem e toda mulher que tem um coração ungido tem um coração de servo. Nós já falamos aqui em mensagens anteriores, de que a unção de Deus, a unção é uma capacitação divina, é uma capacitação de Deus para uma realização de uma grande obra. A unção é a capacitação de Deus para abençoar a obra de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. E só quem tem um coração de servo é que recebe a manifestação de uma unção. Se eu parar e avaliar a vida de Davi, ele constantemente estava servindo, começou servindo seu pai, começou servindo seus irmãos, depois foi servir o rei Saul, depois foi servir o exército de Israel, depois foi servir a nação, depois foi servir o povo enquanto rei.
foi servir os homens na casa de Adulão. Homens que têm um coração ungido são homens que têm um coração de servo. A unção que você recebe não é para você. A unção que você recebe é para você servir a outros. A unção que Deus derrama sobre a minha vida não é para a minha vida. A unção que Deus derrama sobre a minha vida é para a vida das pessoas que estão à minha volta. E quando eu entendo isso, cada vez mais eu vou servindo aos outros. Cada vez mais eu vou usando a unção para abençoar a vida dos outros. A unção que Deus derrama sobre a nossa vida não é para benefício próprio. A unção que Deus derrama sobre a nossa vida é para beneficiar a vida de outros. Quantos podem dizer amém? Então, se você quer ser ungido por dentro, se você quer ter um coração ungido, ser um homem de coração ungido, uma mulher de coração ungida, você precisa ser um servo. Você precisa ser uma pessoa que serve. Eu gosto muito de uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele diz que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Graças a Deus que você serve e é ungido e é ungida para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? A segunda coisa que eu vejo é que Davi, um homem que tem o coração ungido, ele sabe sempre esperar o tempo de Deus para manifestar a unção do lado de fora. Um homem que tem unção ungida, ele tem o discernimento e a compreensão da hora e do momento certo para ele usar a unção do lado de fora. Me diga uma coisa aqui, quando foi que Davi foi ungido a primeira vez que foi derramado um óleo sobre a cabeça de Davi? Quantos aqui lembram? Foi quando ele estava na sua casa cuidando das suas ovelhas e Samuel foi lá visitar a casa do seu pai para escolher o novo rei de Israel. Sabe que idade que Davi tinha nesse momento em que ele foi ungido? Ele tinha entre 15 e 17 anos. Foi naquele momento em que ele tinha 15 a 17 anos que ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o quê? Para ser rei de Israel. E Davi, ele foi ungido com 15 a 17 anos para ser rei de Israel. E quantos anos depois que ele foi se tornar rei de Israel? 20 anos depois. Davi, ele sabia muito bem de que um homem que tem um coração ungido, ele sabe o tempo de Deus. Ele sabe discernir o tempo de Deus. Você quer ver uma outra situação de um homem ungido? Jesus, quando saiu do ventre da sua... Jesus foi gerado por quem? Dentro do ventre da sua mãe? Pelo Espírito Santo. Quando Jesus sai do ventre de Maria, Jesus, ele já era ungido, sim ou não? Sim. Agora, quando que Jesus começa a exercer o seu ministério? Com quantos anos? Com 30 anos. Quem tem um coração ungido sabe discernir o tempo de Deus para a manifestação da unção do lado de fora. Se eu observar aqui a vida de Davi, Davi poderia, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, de 15 a 17 anos, ele poderia dizer, agora eu vou lá e eu vou assumir o trono. Afinal de contas, Deus me ungiu. Eu imagino que Davi, quando ele derrubou Golias, que todo mundo começou a gritar o nome dele e dizer, esse é Davi. Quando Davi, ele passou diante das mulheres que gritavam, Davi venceu seus 10 milhares, porém Saul somente milhares. Davi poderia dizer, agora eu assumo o trono. Foi isso que ele fez? Ele poderia dizer, eu sou ungido, eu vou assumir o trono. Foi isso que ele fez? Porque todo ungido por dentro sabe a hora certa em que Deus vai manifestar a sua unção do lado de fora. Existe o dia da unção e existe o dia da prova da unção. Existe o dia onde Deus te separa, onde Deus alcança você. Existe o dia onde Deus ele derrama uma unção de habilidade sobre a sua vida, de habilidade para você tocar, de habilidade para você cantar, de habilidade para você pregar, de habilidade para você evangelizar, de habilidade para você pastorear. Existe o dia que Deus te unge, Deus me ungiu. Mas
essa unção não é o suficiente para você cumprir o seu ministério. Você precisa passar pela prova da unção. A prova da unção é o tempo que você precisa passar para provar se aquela unção, ela foi realmente a unção de Deus sobre a sua vida. Existe o tempo da unção, existe o dia da unção, e existe o dia da prova da unção. E quantas pessoas que quando elas vão enfrentar a prova da unção, elas são reprovadas. É gente que foi ungida, mas na prova da unção, ela foi reprovada. No tempo que ela deveria esperar, ela foi reprovada. Sabe, Eclesiastes capítulo 3 diz que existe tempo para todas as coisas. Se eu estiver querendo antecipar a manifestação da unção que Deus derramou na minha vida do lado de fora, eu posso estragar a unção que um dia Deus derramou. Eu não sei você, mas eu já vi muitas pessoas que foram ungidas pelo Senhor, mas elas, por querer antecipar o tempo da manifestação da unção, elas estragaram a unção que Deus um dia derramou sobre a vida delas. Existe tempo para todas as coisas. O Salmo de número 40 diz, o salmo mais lido aí pelo povo cristão, o salmo mais lido pelos irmãos e pelas irmãs encalhadas, aleluia. O que é que diz o Salmo 40? O que é que diz? Esperei com paciência. São duas coisas que muitas pessoas são reprovadas. Esperei com paciência. Duas coisas que muitas pessoas são reprovadas. Elas são ungidas, mas não sabem esperar. Elas são ungidas, mas não sabem ter paciência. E aí por isso, a unção que Deus um dia derramou, ela estraga. A unção que Deus um dia derramou, ela estraga. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Existem algumas coisas que eu estou vivendo no meu ministério hoje. Escute só, isso aqui é um testemunho para vocês. Existem algumas coisas que eu estou vivendo no meu ministério hoje, de estar pregando no Brasil e pregando. Quando eu fui consagrado a pastor com 20 anos. Com 21 anos. Nessa idade, eu já sonhava em fazer o que eu faço hoje. Nessa idade, olha bem o que eu vou dizer. Nessa idade, eu já acreditava que Deus tinha derramado uma unção sobre a minha vida. Só que aquele período da unção não era a hora da manifestação da unção do lado de fora. Quanto tempo tem isso, pastor? Eu acredito que eu não vivi nem metade de tudo aquilo que eu sonhei, que eu acreditei, que eu acredito que eu recebi a unção para realizar. Eu não vivi nem a metade. Isso tem 20 anos. Vou revelar aqui, eu sou garotão, bonitão, com 40 anos. Diga aleluia. 20 anos. Eu estou falando para você. Quando eu tinha 20 anos, eu sonhava o que eu estou fazendo hoje. Só que existe o dia da unção e existe o dia da prova da unção. E esse dia da prova da unção, até agora estão demorando 20 anos que eu estou sendo provado na unção. E vou contar outra para vocês. Nesse período da prova da unção, eu novo, com 23, 24 anos, quase que eu estrago a unção de Deus na minha vida por não ter paciência e não querer esperar. Quase foi a misericórdia de Deus. Foi algumas pessoas que Deus colocou à minha volta para falar, não faz isso. Não faz isso. Quase, eu estou falando, quase que eu estrago a unção. Por quê? Falta de paciência e não querer esperar. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. E eu entendi de que a unção que nós recebemos do lado de dentro, ela tem a hora certa para se manifestar do lado de fora. Quantos podem dizer aleluia? Ô irmão, me diz aí na Bíblia uma pessoa que você conhece que era ungida e ela estragou a unção. Fala aí para mim. Que estragou a unção? Saul, quem mais? Sansão, quem mais? Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era
querubim? Querubim? Eu não posso estragar a unção. Você foi ungido, você foi ungida, nós somos ungidos, mas não podemos estragar a unção. Diga aleluia. Davi, como um ungido, um homem de coração ungido, ele sabia usar a sua habilidade. Vai comigo aí, abra a sua Bíblia. Como eu queria usar esse telão hoje, Jesus. Puxa vida, meu Pai. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 17 e 18. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Saul para os seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Diga, tocar bem. Nossa, assim você toca tão mal. Diga, tocar bem. Agora melhorou. Buscai-me esse homem que saiba tocar bem, e trazei-o aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar. Olha aqui, meu irmão, diga assim, ele sabe. Diga, ele sabe tocar. Ele é valente, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras e de gentil presença, e o melhor de tudo, e o Senhor é com ele, ele é ungido. O Senhor é com ele, ele é ungido. Você sabe qual é a característica do coração de um homem ungido? Além de ser servo, saber esperar, um homem ungido, ele sabe a sua habilidade, usar a sua habilidade. Davi era habilidoso em tocar o quê? Davi era habilidoso em tocar harpa. E tanto ele era habilidoso que as pessoas, quando Saul disse que estava precisando de alguém que poderia tocar, as pessoas falam: eu conheço um cara que ele toca muito bem. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: você toca bem ou você toca mal? Julinho, você toca bem ou você toca mal? Fala: rapaz, conheço um cara que toca um violão que é muito bem. Aí Saul falou: o que Saul falou? Traz esse cara aqui. Davi sabia utilizar da sua habilidade. Você sabe qual é a sua habilidade, você sabe aquilo que você faz bem, que as pessoas são servidas quando você faz. Isso é muito bom. Qual é a habilidade que você tem, que quando você usa aquela habilidade, quando você manifesta aquela habilidade, as pessoas ficam: rapaz, esse cara é bom nisso que ele faz. Essa pessoa é boa. E aí você usa essa habilidade para servir as pessoas. Você usa essa habilidade para manifestar a unção que Deus derramou na sua vida, servindo as pessoas. Uma habilidade que nós precisamos utilizar é uma habilidade natural que vem sobre a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu converti, minha filha, eu era doido para aprender a fazer isso aqui. Eu era doido para aprender a tocar violão, Julinho, mas, cara, não rolava o negócio. Aí eu tenho que ficar atrapalhando ela aqui, entendeu? Você escuta aí um Julinho da vida cantar aqui: vem com a sua glória. Calhane cantando a glória de Deus descendo, a Geisa cantando a unção. Aí eu fico assim: meu Deus, é tão bonito, eu queria tanto fazer isso, mas não é a minha habilidade. A minha habilidade não é aquilo que eu acho bonito e que até gosto de fazer. Você perguntar: pastor, você gosta de cantar? Eu amo, mas só sirvo para cantar no banheiro, porque se eu cantar aqui, irmão, ai, ai, ai. Então eu preciso usar a minha habilidade. Existem pessoas que têm uma habilidade de
conversar com pessoas. Irmão, eu vou dizer, pastor, você conversa com pessoas, atende pessoas. Converso, mas eu sei que não é a minha habilidade. Eu converso com você a hora que você quiser. Mas tem gente, irmão, que ele tem uma habilidade de sentar com outras pessoas e ouvir uma pessoa 2 horas, 3 horas. Eu já estou morrendo já com isso. Estou falando para você. Fala para o teu vizinho, qual é a tua habilidade, irmão? Aleluia. Aí você usa isso. Não adianta eu querer usar a sua habilidade, porque Deus, Ele deu uma habilidade para mim, e Ele deu uma para você. Posso falar? Tem uma coisa que você faz muito bem, tem uma coisa que eu faço muito mal. Tem uma coisa que você faz muito bem, e eu faço mais ou menos. Tem uma coisa que você faz muito bem, eu faço quase muito bem. Mas qual é a sua habilidade? E aí Davi, ele era esse cara. Ele sabia tocar bem. Ele sabia não apenas tocar bem, ele sabia fazer outras coisas. Olha o que diz aqui o versículo de número 17. Olha, esse homem que sabe tocar bem, ele também é valente e vigoroso. Diga comigo, valente. Um homem de coração ungido, ele é um homem corajoso, ele é um homem valente, ele é um homem ousado. E posso falar, existem pessoas que elas têm habilidade de encorajar os outros. Elas têm a habilidade de dar para as pessoas segurança, e aí você precisa utilizar isso. Qual é a sua? Você pega uma pessoa que está com a família arrebentada, e você sabe, quando você chega ali, você libera uma palavra, aquelas pessoas ficam bem. Você tem essa unção para isso, essa habilidade e tem gente que, se você pegar ela e contar um monte de problema que está com o casamento, ela não tem essa habilidade. A habilidade dela é o quê? É se compadecer com você e começar a chorar e falar assim, é verdade, que misericórdia, só Deus mesmo para nos ajudar. É assim ou não é assim? Fala para mim. Pois é. Então ele é valente, ele é vigoroso. Esse homem, ele como homem ungido, ele estava sempre encorajando o exército de Israel. Ele estava sempre dizendo, nós vamos vencer. Ele estava sempre dizendo, vamos derrubar esse gigante. Uma pessoa ungida, ela está sempre disposta a lutar e enfrentar gigantes. Quantos querem receber uma unção para vencer gigantes? Digam aleluia. São ousados os discípulos. Quando receberam o batismo com o Espírito Santo, com fogo, diz que eles eram cheios do Espírito Santo, e eles saíam pregando a palavra com toda ousadia. Eles saíam pregando. Agora pense comigo. Quantos discípulos que Jesus tinha? Quantos, gente? E quem eram os discípulos que saíam pregando com toda a ousadia? Diga para mim, quem eram eles? Quem? Pedro! Eram 12, quem era o que pregava com toda a ousadia? Que a Bíblia diz que o nome era utilizado. Agora tinha um discípulo, que a Bíblia diz que esse discípulo era o discípulo do amor. Como é que é o nome dele? O Pedro cortava a orelha, e esse discípulo do amor falava, querido, aleluia, vai ficar tudo em paz, glória a Deus. Fala para o teu vizinho do lado assim, Deus te deu uma unção. Use ela. Use ela. Davi, diz aqui, ele sabe tocar bem, é valente, é animoso e é homem de guerra. Ele é homem de guerra. Gente, um homem ungido é um homem de guerra, e homens de guerra não retrocedem na batalha. Homens de guerra, eles somam com o exército. Homens de guerra, eles encaram o inimigo e o adversário. E eu quero dizer de que essa noite você vai receber uma unção do Senhor para ser um homem de guerra, uma mulher de guerra. Você não vai retroceder, você não vai parar, você vai lutar por sua família, você vai lutar por sua célula, você vai lutar com a sua igreja. Aleluia.
Um homem guerreiro, ele não olha para trás. Nós falamos disso daí no domingo. Um guerreiro, ele vai na batalha e ele vai lutar até a tua última força. O guerreiro, o cara que é guerreiro de verdade, ele fica sem um braço, sem uma perna, mas ele está com a espada lutando. Você está entendendo, né? Ele está arrebentado, mas ele está lutando. É essa unção. É essa unção que eu quero manifestando-se sobre a nossa vida. Essa unção de alguém que não vai entregar os pontos, que não vai desistir, mas que vai lutar para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. É essa unção. E a unção de guerreiro, ela sempre me faz caminhar uma milha a mais. A unção de guerreiro, ela me faz ir além. Quando Davi, ele é desafiado por Saul para poder trazer 100 prepúcios de filisteus, o Saul estava querendo ver se jogava o Davi no fogo. E aí Davi falou, sim, meu rei, é para quê? 100 prepúcios? Sim, eu vou lá. E aí esse guerreiro, ele vai lá e ele mata 200 filisteus e ele entrega para Saul 200 prepúcios de filisteu. Diga ai, ai, ai. Porque um guerreiro, ele está sempre caminhando uma milha a mais. Um guerreiro, ele está fazendo além, muito além e muito a mais do que um que não é um guerreiro. Vamos fazer a mais. Vamos dar mais. Pediu 100, vamos fazer 200. Pediu 500, vamos fazer 1000. O que é? Somos guerreiros. Amém, gente? Davi, como ungido, diz aqui, ele é sisudo em palavras e de gentil presença. As palavras de Davi refletiam a glória de Deus. A presença de Davi refletia. Era por isso que quando Davi chegava perto de Saul e ele começava a tocar harpa, diz a Bíblia que os demônios, eles saíam de Saul. Porque a presença dele era uma presença agradável, uma presença ungida, uma presença que transmite paz. Irmãos, nós precisamos, como homens e mulheres ungidos, vigiar muito nas nossas palavras e no nosso semblante. Diga, palavras e semblante. Porque as minhas palavras e o meu semblante pode fazer o ambiente não manifestar a unção. As minhas palavras e o meu semblante pode afastar a unção. E aí, se tem uma coisa que nós precisamos, de muita graça de Deus, de muita misericórdia, é para poder conseguir controlar as nossas palavras. Quantos podem dizer aleluia? Bota a mão na cabeça e falar ai, ai, ai. Porque tem hora que a gente não manifesta unção nenhuma, irmão. A gente só manifesta a carne. Quantos aqui já fizeram isso e de vez em quando só manifesta a carne e fala ai, ai, ai? Nossa, só graça. Só graça. Mas nós precisamos, como Davi, aprender a ser sisudo de palavra e de gentil semblante. Uma vez, um irmão falou para mim assim, pastor, eu queria aprender, porque como é que com algumas situações tão estressantes você faz um semblante tão de paz? Eu falei assim, meu irmão, são anos sendo provados nessa unção, aleluia. É uma escola de muitos anos. Mas vou falar, quantas e quantas vezes que eu sei que o meu semblante não está demonstrando unção, a minha fala muito menos. Mas nós precisamos nos esforçar para, principalmente nos momentos estressantes, principalmente nos momentos de conflitos em casa, e essa é a hora que você bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Nos momentos de conflito em casa, eu preciso lembrar, eu sou um homem de unção, e a carne está doida para mandar a unção embora, e falar assim, sai daqui unção, sai que agora quem vai resolver essa parada sou eu. Aí você precisa ser um coração ungido e falar, unção fica, não vai embora. Porque se você for embora, essa carne vai tomar conta e vai estragar tudo. Unção fica. É por isso que eu vou fazer um ato profético para poder ungir você por dentro hoje, aleluia.
É por isso. Para a unção ficar. E aí, pastor, quando nós temos o coração ungido, olha o que acontece, o que a Bíblia fala a respeito de Davi. Vamos voltar lá para o Salmo 89. Aleluia, Salmo 89. No versículo 20, que foi o texto que nós lemos. Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. E com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Quando nós temos um coração ungido e lutamos para a unção permanecer, o braço do Senhor nos fortalecerá. Na hora da pressão, da luta e da adversidade, quando as forças estiverem indo embora, o braço do Senhor segura nas suas mãos e diz: você é ungido, você é ungida, você não vai cair, você não vai entregar os pontos, você não vai desistir. O braço do Senhor fortalecerá o seu ungido. É numa hora de muita pressão, de muita luta, que a unção faz a diferença, gente. É numa hora de confusão louca e doida, no trabalho, no ministério, nas finanças e na família, que a unção faz a diferença. Se eu tiver a unção, o braço do Senhor vai me levantar. Se eu não tiver o coração ungido, eu vou ficar prostrado. Então eu preciso de unção, porque a unção é que vai fazer o braço de Deus me levantar, me fortalecer, me reerguer, me levantar das cinzas, me levantar do pó. É por isso que precisamos de unção. Versículo de número 22. O inimigo não o importunará, e nem o filho da perversidade o afligirá. Se eu e você, se nós formos um homem e uma mulher de unção, o inimigo não prevalecerá sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque a unção habita em você, a unção habita em mim, a unção habita em nós. O inimigo não te alcançará. Você sabe? Quando uma pessoa, e o que mais tem é isso, ela está lutando para poder ver a derrota do seu casamento, ver você sendo destruído na sua empresa, vendo você sendo destruído no seu trabalho, e as pessoas, elas começam a lançar dardos inflamados de inveja, de palavra de maldição, e outras fazem até bruxaria e feitiçaria. O inimigo vai agindo. Todas as vezes que a pessoa libera uma palavra de maldição, ela manifesta, porque se tem uma coisa maligna que o diabo, ele trabalha utilizando isso nas pessoas para atingir outras, é o espírito da inveja. O diabo, ele manifesta lá no seu trabalho, manifesta com algumas pessoas, talvez da sua parentela, e aí quando ele usa bruxaria, inveja, palavra de maldição, quando ele se depara com você e ele vê, ali tem um ungido, ali tem uma ungida, na mesma hora ele cai por terra, ele não consegue atingir, porque a unção, o ungido de Deus faz com que o inimigo não prevaleça. Você pode tocar no ombro do vizinho que está do seu lado e falar assim: você é um ungido, irmão. Fala: por isso que o inimigo não vai prevalecer. Diga: a feitiçaria não vai prevalecer, a inveja não vai prevalecer, a palavra maldita não vai prevalecer. Aleluia. Versículo de número 23. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aqueles que te aborrecem. O Senhor irá na frente de todas as tuas batalhas. Qualquer gigante que se levantar na sua frente, diz aqui o texto, o Senhor vai manifestar o poder dele para ferir os seus inimigos e fazer você ser vitorioso na sua jornada. É por isso que quando Davi está ali diante de Golias, e Golias diz que vai acabar com a vida de Davi, Davi fala: eu é que vou entregar a sua carne nos bichos, nas feras, é porque o Senhor vai me dar vitória. Um ungido vence o gigante, um ungido vence o exército do inimigo, um ungido vence os filisteus. Então talvez na sua trajetória você tenha alguns inimigos
que estão se levantando contra você no seu trabalho. Alguns inimigos que estão querendo destruir a sua família. Alguns inimigos que estão querendo destruir a sua vida. Aí a Bíblia fala, se você é ungido, o Senhor vai te dar vitória sobre aqueles inimigos. Como ungido, o Senhor vai te dar vitória. Versículo 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. A fidelidade e a bondade do Senhor te cercará, e ele te exaltará. Você é ungido? Você é ungida? Então o que diz aqui? A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome ele será exaltado. Fidelidade e benignidade e exaltação. Existem pessoas que são ungidas de Deus. Você é um ungido de Deus, é uma ungida de Deus. Você está aqui e você está falando, Deus, manifesta na minha vida a sua fidelidade. Guarda o seu coração, porque Deus manifestará a fidelidade dele. Deus, por favor, manifesta a sua benignidade, eu preciso da sua bondade, porque o negócio está feio. Guarda o seu coração de ungido, porque se você guardar o seu coração de ungido, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a benignidade. Tem gente que está se sentindo humilhada, arrasada, acabada, destruída. Você tem passado algumas coisas na sua família, você tem passado algumas coisas no seu trabalho, no ministério, na vida profissional. Você está se sentindo humilhada. Guarda o seu coração de ungido, porque Deus vai te exaltar. Guarda seu coração de ungida, porque se você guardar o seu coração, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que Deus achou em Davi um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é porque ele guardou a unção. Ele não deixou a unção apodrecer. Ele não perdeu a unção que um dia Deus derramou sobre a vida dele. Por favor, fique de pé. Aleluia.